Shalom, 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 alehei, boker tov, porque aqui é bom dia, né? É pela manhã que eu estou gravando esse vídeo. E eu desejo a você que me acompanha no canal, você que está chegando agora, você possa usufruir, ser abençoado pelo vídeo, pelo estudo que nós vamos fazer agora, pelo shiur, e que você possa, inclusive, crescer. Meu desejo mais sincero é que você crie uma intimidade maior com Adonai, através do conhecimento da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah, da Palavra de Deus. E hoje o foco é justamente a Palavra de Deus, tal como no hebraico. Quando a gente fala a Palavra de Deus, a gente, rapidamente a gente associa assim, a Bíblia inteira, né? E não deixa de ser, claro. Mas eu quero dar um enfoque hoje no sentido mais profundo do que é a Palavra de Deus. Por que é usado davar como Palavra de Deus? O que significa isso em hebraico? E qual o sentido espiritual, qual a elevação que nós podemos ter com essa intimidade com a palavra. Nós temos feito alguns vídeos sobre o Mashiach, ou seja, na verdade não necessariamente sobre Mashiach, mas dando ideias, ensinamentos que mostram quem é o Mashiach no sentido mais profundo do conhecimento dele, ou seja, não é assim, quem é o Mashiach? É Yeshua, é Jesus, como falam latinizado. Não é isso que o meu objetivo. Meu objetivo é que você conheça de fato quem é o Mashiach, quem é Yeshua. Aqueles que creem que Yeshua é o Messias, quem é Yeshua? Aqueles que ainda não compreenderam o que é o significado da palavra Mashiach, né, do Messias, e também o sentido real de quem ele é para o povo judeu, para Israel, e quem ele tem que ser compreendido para o mundo, para a humanidade. Então, nós vimos nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês a questão da criação, né, Bereshit. Eu mostrei que dentro do processo da criação, dentro da ação de Deus, né, de Elohim na criação, sempre tinha aquela parte comum nos textos. Vaiomer Elohim, disse Elohim. Vaiomer Elohim, disse Elohim. E as coisas iam sendo feitas, sendo criadas, formadas e criadas. Então é importante que a gente tenha em mente que essa repetição de Vaiomer Elohim, ele tem um objetivo, é claro, né? Não é simplesmente descritivo, é para mostrar que Deus fez o universo, criou tudo, certo, correto? Mas poderia haver uma outra forma de descrição, né? Poderia dizer assim, no princípio Deus criou todas as coisas, criou a terra, criou a natureza, criou o homem, pronto. Seria uma coisa bem descritiva, mas não é. Reparem que em cada porção ele diz assim, Vaiomer Elohim. Por que essa ênfase nesse linguajar, nessa expressão, Vaiomer Elohim, disse Deus? Eu também falei por que era Elohim e não Adonai. Elohim está relacionado à criação e à justiça, ao juiz de todo o universo, que estabelece leis, e essas leis são cumpridas rigorosamente. Também eu expliquei num vídeo sobre Adão, que Adão é um homem conceitual, é o ser conceitual, o único que vivia no Gan Eden, e que depois então foi trazido até a terra, e ele foi criado a imagem e a semelhança de Adonai. E eu expliquei os vocábulos lá, né, de Selem e Demut, que tem a ideia de uma cópia de Elohim e que traz a similaridade com ele, não no sentido visível, porque Deus não pode ser retratado, não pode ser desenhado, não pode ser sequer imaginado pela nossa mente como ele é, porque o Tanakh deixa muito claro que Deus é Espírito, e o Espírito não tem essa dimensão física, né, que nós precisamos muitas vezes para poder imaginar, né, algo.
Então, quando ele disse Tselem e Demut, né, ou seja, a imagem, semelhança, similaridade ali, a ideia é de que Adão era uma cópia, vamos dizer assim, reduzida, de Elohim na criação, ou seja, a missão dele seria a mesma de Elohim. A missão dele era de criar, e com potencial de criar, e com o potencial de avaliar, de julgar, de administrar, de gerenciar, de fazer com que o mundo vivesse em justiça. Então nós olhamos para Adão, e nós podemos olhar assim e dizer, olha, Adão, ele foi criado para ser o Mashiach, o Messias, né? Porque ele teria que reinar sobre a criação e teria que reinar com justiça. A ideia era essa. Mas aí Adão pecou, né? Ou cometeu um hatá, cometeu um pecado, ou seja, se desviou da ordem de Adonai, e ele perdeu vamos dizer, essa missão de Messias. Mas ele continua sendo Adão, um ser extremamente importante nas nossas vidas. Aí nós vamos ver aqui o Rav Shaul, né, o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele, em uma das cartas dele, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que Yeshua é o último Adão, ou seja, ele consegue, ele descreve, ele consegue com palavras dizer o quê? Que esse é o primeiro Adão, tá? Ele foi criado perfeito para ser um Elohim na Terra e falhou. Mas o último Adão que foi criado, que é Yeshua, o Messias, ele foi criado para ser o Messias. Ele foi perfeito, ele não pecou. Então ele se tornou o último Adão, não há mais necessidade de nenhum Adão, e ele é o Adão perfeito, o Messias. Eu falei criado, mas não no sentido de criado como uma geração em si, né? Embora ele foi criado humanamente, né? Ele é um ser humano. Eu também falei no outro vídeo sobre a questão da Parsufim, das faces de Deus, ou seja, das manifestações de Deus. E eu expliquei nos vídeos anteriores que Adonai, ele se manifesta de maneira que nós possamos contemplá-lo, porque nós não podemos contemplá-lo na sua perfeição, nós não podemos contemplá-lo na sua totalidade, porque nós estaríamos sujeitos à morte. Ele não tem como contemplar Deus diretamente, né? Nós o chamamos pela Kabbalah judaica de o Ein Sof, o infinito, ou Or Ein Sof, a luz infinita. E essa luz não pode ser contemplada diretamente. Então ele precisa de uma manifestação, ele se manifesta de maneira que eu possa contemplá-lo. Então a Shekhinah, a glória divina, é uma manifestação, é um Parsufim. A gente vê no Taná, às vezes ele aparece na forma angelical, na forma de Malach, de anjo, que é uma maneira visível de nós de poder percebê-lo, mas que ali a forma invisível obviamente não traz toda a dimensão dele, né? Porque seria impossível. E eu expliquei também no outro vídeo que seria como a corrente elétrica, né? A energia elétrica no alto dos postes chega a 13 mil volts, e esses 13 mil volts não poderiam entrar na nossa casa porque queimaria tudo. Então ela precisa ser transformada numa voltagem que nós possamos suportar, que os nossos equipamentos possam suportar. Então ela é transformada de 13 mil para 110 ou 220, de maneira que os equipamentos podem suportar. Da mesma maneira, Adonai, ele é como se fosse essa corrente de 13 mil volts que ele precisa, para que o ser humano tenha contato com ele precisa ser transformado. Isso é um Parsufim. E nós chamamos lembram disso? De Ari Anpin e Zeir Anpin. Face grande, face pequena. Então, Ari Anpin é toda a pessoa de Deus. E esse nós não conseguimos contemplá-lo. E então ele se manifesta em Zeir Anpin, em face pequena, ou seja, a maneira como ele pode ser visto. E eu disse que Yeshua, o Messias, ele é um Zeir Anpin. Ele é uma manifestação de Deus. Ele não é um segundo Deus de uma trindade inventada a partir do segundo século. Eu também, resumindo, eu citei, nós vamos mostrar outro vídeo depois sobre o desvio da fé.
que no primeiro século ninguém que tinha reconhecido Yeshua como Messias cria, ensinava ou apregoava a existência de uma trindade. Todos eram chamados de nazarenos, e eles criam num Deus único que se manifesta de várias formas. E uma dessas formas é o Messias. E então nós vamos ver lá, por exemplo, no nascimento de Yeshua, nós temos a cooperação da matéria com a parte divina, né? A Miriam, que colocaram como se fosse Maria, Miriam, ela vai gerar o filho a partir do próprio Espírito de Adonai, que é uma manifestação. Quando fala o Espírito Santo, não é uma terceira pessoa da Trindade, é uma manifestação que se manifesta sobre Miriam. E ela, então, ela passa a ter dentro dela o ente divino. Tanto é que, tanto ela como o Yosef, José, são orientados a chamá-los de Yeshua, que é um dos 72 nomes de Deus. Shua, salvar, né? O Deus que salva, o Deus salvador. E ao Immanuel, está Emanuel, mas é Immanuel, Deus conosco. Ou seja, a mensagem está sendo clara ali, é Deus conosco. Deus também, e Deus é Salvador. Nós vimos no outro vídeo sobre a questão de esse paralelismo, mostrando, né, nos textos do Tanakh a identidade do Messias como sendo o próprio Adonai. E agora nós vamos olhar na própria Brit Hadashah, na Bessorá de Yohan, o Evangelho segundo João. O capítulo 1, ele é extremamente, como vou dizer, contemplativo, ele é extremamente perceptível de se notar que Adonai está em Yeshua, Yeshua como o Redentor ou Messias. Então eu quero que você vá comigo no capítulo 1 de João, Bessorá, Yohanan, o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos começar a ver alguns versículos, com certeza você vai crescer nesse entendimento, mas a gente tem que sair. A gente vai ler em português e a gente vai ver no hebraico, no aramaico também, algumas expressões, para que a gente possa entender realmente o que João quis dizer. Porque João, a princípio, parece ele ter muito conhecimento típico dos essênios. João era um homem que, se você olhar os 4 evangelhos, o quarto evangelho, que é o de João, ele mostra essa divindade de Deus. Ele mostra a divindade de Yeshua, melhor dizendo. E ele vai usar todo um vocabulário que parece até como se existisse naquela época a Kabbalah judaica, né? Ele vai usar todo um vocabulário que descreve Yeshua como sendo divino, como sendo a própria divindade. E a gente tem que ver isso na sua intenção em cada fala dele. Então vamos lá, João 1:1. Um bem conhecido, todo mundo conhece assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vamos lá, vamos arrumar esse texto para ele ficar de uma maneira compreensível. Primeiro, existe uma briga lá no cristianismo, é logo, entre logos e remos. Ali é logos. Volta e meia alguém me falava para mim assim, ali é logos, que no texto em grego, no princípio era o logos estava com Deus e logos, logos era Deus. Aí por que usaram logos? Porque logos era a expressão no grego. Lembra que eu falo sempre assim, o hebraico ele não tem como ser, como vou dizer assim, traduzido na sua plenitude para outros idiomas e nem transliterado para outros idiomas. Então, quando foi passar para o grego teve que encontrar algo que pudesse se encaixar ali. E eles, na cultura, na visão grega, na religião grega, eles tinham a pessoa do Logos, que era o Criador. Vamos dizer assim, a expressão do Deus Criador. Então eles entenderam assim, o João quis falar isso aqui, então vamos colocar Logos aqui. Só que quando eu vou para o texto hebraico, eu vou crescer mais nisso. Quando eu vou para o texto em aramaico, eu vou crescer mais ainda, né? Então, o certo seria o seguinte, olha só, Bereshit Hayah Hadavah Ve Hadavah Hayah Et
Ha-Elohim, Elohim Hayah Hadavah. Vamos mastigar isso aqui para a gente entender? Bereshit Hayah Hadavah. No princípio, ou era, no sentido de existência plena, Hadavah, a palavra. Davah, a gente vê lá no plural, Davarim, que é trazido como Deuteronômio, porque são as palavras escritas ali que registram a palavra de Deus, né, como um todo. Mas quando eu olho ali para Gênesis 1, olha só, Gênesis 1, está lá, Bereshit bara Elohim. Começa com Bereshit. E João começa com Bereshit, propositalmente. Bereshit Hayah Hadavah. No princípio era a palavra. O que ele está dizendo aqui? Qual é a informação que ele está me passando aqui? Ele diz que lá no princípio da criação do universo, nós tínhamos nesse princípio a palavra. Por quê? Porque nós entendemos pelo próprio Tanakh, que diz que pela palavra Deus criou todas as coisas, criou o universo, a terra, os mares e tudo que neles há. Então ele está dizendo assim, pela palavra, pelo Davá, vamos pegar assim, misturar português com hebraico para a gente entender. Pelo Davá, Deus criou todas as coisas. Ele está afirmando que a criação é feita pela palavra. Agora, a palavra não é um som, certo? Não é algo que foi escrito, não é um som que sai da boca de Deus, vamos dizer assim, porque Deus não tem boca, né? Deus não tem... o falar de Deus é diferente de como a gente possa imaginar. A Davar é o próprio Deus, tá? Ou seja, se ele pela Davar criou o universo, ou seja, o universo foi criado por Deus, então Davar é o próprio Deus. Então, veja que esse texto agora vai crescer aqui no finalzinho, veja bem. Então, Bereshit Hayah Hadavar, né? Ou seja, reparem que até o Hayah, que é o verbo aqui, ele tem as letras do tetragrama. Então, mas João inicia exatamente, ele está dizendo o seguinte, olha gente, eu quero apresentar para vocês o Messias, mas eu quero que vocês entendam que ele estava lá no princípio, né? E ele era a palavra criadora. Então ele diz assim, no princípio era Davá, a palavra. E aí ele diz, Yadavá, né? Verhadavá, e a palavra Hayah et Elohim. E a palavra estava com Elohim. É óbvio. O que ele quer dizer? Que o fato de estar com é o próprio Deus. A ideia de estar, né? Como se a minha mão está com Pedro. Então a mão é do Pedro, procede do Pedro. Então, aí ele diz assim, que o texto em português está alterado a ordem, né? No português é assim, e a palavra era Deus, no finalzinho do versículo 1. Só que lá no texto original Ve Elohim Hayah Hadavah. Então, Elohim era a palavra. É a palavra. Tá? É a palavra. O que ele está dizendo aqui, gente? Que ele está afirmando no versículo 1 que a palavra é Deus. Ele está dizendo que a palavra é Elohim. Certo? E quando a gente pega esse versículo, a gente já entende de cara que ele está falando de Yeshua ali, como Messias, né? Ele vai trazer todo esse assunto para chegar no Messias. Aí ele fala no verso 2, ele estava no princípio junto de Deus, né? Hu Hayah Bereshit et Ha-Elohim. Então ele estava lá no Reshit com Deus. E aí que, lembra que eu falei na questão do Bereshit lá em Gênesis, que no princípio, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit é a origem de tudo. Então ele está dizendo assim, que a origem de tudo é Deus. Então essa origem é chamada de Reshit. E aí ele está dizendo que Hu Hayah Bereshit et Ha-Elohim, ou seja, lá nesse princípio Davá estava com Deus, ou seja, é Deus. Porque nós não vamos conseguir admitir nada que esteja em Deus que não seja Deus. E se Deus é o princípio de tudo, tudo que está no princípio de tudo é Deus. Certo? Então ele está trazendo esse assunto de uma maneira, vai agigantando a cada versículo. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio, por meio, por causa, por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele não se fez
ou não se fez coisa nenhuma sem ele, tá? No português aí, mas aí em hebraico, Hakol Niheya Al Yado Umibeladav, tá? Lo Niheya Kal Asher Niheya. Aí ele está falando aqui, gente, que Hakol Niheya Al Yado. Yado, quase que praticamente a gente vai ter a expressão mão aqui, né? Que tudo veio existir pela mão, tá, dele, né? E esse Umibaleadav, e essa expressão Umibaleadav, ele me dá a ideia de que através de intermédio, por causa dele, por meio dele, ou seja, tudo foi criado pela mão dele, por intermédio dele, tá? E por causa dele. Isso é muito interessante. Então todo o universo foi criado por causa do Messias. Eu posso entender isso no versículo claramente, tá? Tanto foi feito por, mas também para o Messias. E isso a gente vai entender o porquê desse objetivo de ser para o Messias, né? E aí ele fala no verso 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eu digo que parece muito Kabbalah, né? A Kabbalah surgiu depois, mas é porque a Kabbalah trata exatamente desse aspecto da luz, em Sof, dessa luz infinita, dessa luz que é chamada Deus, né? E que é uma luz inimaginável, que precisou fazer um tzimtzum para poder se contrair e criar nela mesmo o universo, ou seja, a luz precisou criar um espaço nela, Deus, né, para que o universo pudesse ser criado e ao mesmo tempo se tornasse o mundo, né, se tornasse um meio de ocultar essa luz infinita para que nós pudéssemos então viver, né? E ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Bo Hayu Haim Vera Haim Hayu Or Livenei Hadan. E ele está dizendo o seguinte, olha, nele, na pessoa do Messias, que é Davá, que é Deus, está a luz. E essa luz, ela é o que é a vida de Adão, a vida do homem. Repare que Adão aqui no sentido de humanidade. Ele é a vida da humanidade, ou seja, a humanidade não vive sem essa luz. Não é metafórico, não é filosófico, ele está mostrando que todo o universo foi criado pela luz e ela é a própria vida, porque procede de Deus. E aí a luz resplandece nas trevas, e as trevas não alcançam, não a superam, não sei como outras traduções em português no verso 5. Verraô rei Bachecher Verrachecher Lohisgo. Isso quer dizer o quê? Que a luz, ela brilha, ela se tornou transcendente, ela transcendeu e as trevas não puderam ter domínio sobre ela, ou seja, a escuridão perdeu para essa luz, né? Ou seja, a luz iluminou tudo, né? E as trevas foram não suportaram essa luz, não alcançaram domínio sobre essa luz. A ideia de que a luz é a origem e domina sobre tudo. No verso 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era Yohana, que ele vai começar a falar de João, o Batista, né? Ramatebil. E aí ele vai falar, esse veio por testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, ele veio com a missão primeira de testemunhar, de falar sobre essa luz. Aí no verso 8, ele não era a luz, mas para que testificasse a luz. Ou seja, João era uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas ele não era a luz, ele veio para testemunhar da luz. Então reparem que luz é Deus, tá? A luz é Deus, é o Ensof, o Ensof. Aí o João não era a luz especificamente com um artigo definido, ele veio para testificar, para testemunhar sobre a luz. Então reparem que ele já está indicando isso. Aí no verso 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem e que vem ao mundo. Já estava no mundo, né? A missão de João é
testemunhar de que a luz veio ao mundo. A luz saiu da sua origem, né, e se manifestou. É o Zeir Anpin, que eu falei. Ali estava a luz verdadeira, né? Haor Ha'amiti Hamei El Adam Sheva El Haolam. Então ele tá dizendo que a luz verdadeira veio ao mundo, aquela que ilumina, aquela que dá sentido à existência do mundo, à existência do universo inteiro. Aí no verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio, para ele, e o mundo não o conheceu. Aqui não é uma questão de desprezo, e nem Israel, porque muita gente fala assim, ele veio para os seus e os seus não conheceram. Ele veio para Israel e Israel não conheceu. Também, mas não é só Israel, o mundo inteiro. E como hoje ainda, muitas pessoas ainda continuam com dificuldade de entender quem é Yeshua, quem é Jesus. Então reparem que é o seguinte, estava no mundo, né? O mundo veio existir, no hebraico, né? Pela mão dele, por ele, através dele, né? Nihea Haolam, e ver Haolam lo Yedá, ou seja, não conheceu. O que é Yedá? Yedá no sentido de ser percebido, de ser concebido, né? Reparem que no próprio versículo, na parte anterior, diz assim, Baolam, Hayá, Veal e Ador. Aí depois eu vou ter aqui, no finalzinho do versículo, Lo e Adal. É o mesmo verbo. Então, reparem que é o seguinte, quando eu falo ali Yel e Ador, pela mão, pelo conhecer, né? Tem a questão do verbo ali, mais ou menos eu poderia jogar com as palavras e dizer o seguinte, o mundo veio a ser conhecido por ele, por causa dele, por intermédio dele, pelo poder, pela mão dele, mas o mundo não conseguiu perceber, não conseguiu conhecer ele, não conseguiu notar que ele é o próprio Deus Criador que estava ali com eles. No verso 11, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam, né? Ou seja, ele veio para o seu mundo, o mundo que ele criou, mas o mundo não o percebeu, o mundo não o conheceu. E conhecer no sentido, não é só declarativo, eu sei que Jesus é o Salvador, não é isso. É tomar conhecimento de quem é verdadeiramente Yeshua, quem é o Messias, tá? É isso que o João está falando. Mas a todos, aí ele fala assim, mas a todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha só que interessante está o texto aqui, né? Aí ele vai dizer o seguinte, assim, todos que o receberam no sentido de perceberam quem ele era, né? E o trataram tal como ele é, ou seja, ele é o próprio Deus, a própria manifestação de Deus que veio para, como Mashiach, ele veio para redimir, para resgatar, para libertar, para salvar o mundo, a humanidade. E aí aqueles que conseguiram, através de uma experiência espiritual, retirada desse véu, e entender quem ele era, e aí assim, foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante, porque ele vai dizer o seguinte, poder no sentido de receberam algo que procede de Deus, que os transformaram em Elohim, ou seja, eles foram transformados igual Adão era no início, né? Adão é um Benen Elohim, né? Porque ele é um filho de Deus, ele procede de Deus, e ele tem toda essa similaridade com Deus. Então ele está dizendo o seguinte, aqueles que conseguiram captar isso, aqueles que conseguiram perceber isso, e o reconhecem, e o glorificam como o Mashiach, como o próprio Deus vindo ao mundo, como a própria luz vindo ao mundo, então esses receberam um poder sobrenatural de serem transformados à imagem de Adão, tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Aí no verso 13, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é um nascimento físico, que o João está dizendo aqui, não é um mero nascimento físico, mas algo que procede
dessa luz, do próprio Deus. Então é algo espiritual. Ou seja, eu, Kefá, Aharon, Pedro, eu sou carne, óbvio, né? Mas eu também fui dotado desse poder espiritual para ser transformado num filho de Deus. E agora começa, é claro que eu não estou no meu estágio final da redenção, mas eu já começam a operar em mim e naqueles que creem em Yeshua como Hamashiach, um poder celestial, sobrenatural, que vai nos conduzindo para nós nos assemelharmos no futuro, no dia da redenção final, nós nos assemelharmos à figura de Adão, ou como diz os textos, nós seremos igual a ele, a Yeshua. Por quê? Yeshua é o Adão perfeito, tá? Então a ideia é exatamente essa. Existe uma ação espiritual na gente que nos conduz, e isso vai marcar a nossa vida. Nós vamos começar a nos afastar das trevas. Por quê? Porque as trevas não terão domínio sobre nós, não conseguirão dominar sobre nós. Então já está dentro do texto que João está falando, que a luz prevalece, né? A luz de Elohim prevalece e começa então a dissipar essas trevas. Aquilo que é ruim, aquilo que é Ra, que é mal em nós, começa a ser percebido, e nós começamos a tomar decisões para não nos permitir o domínio do mal. Tá? É um poder que vem sobre nós. E aí, isso é claro, nós estamos no estágio ainda humano. Quando chegar o nosso dia da redenção final, nós daríamos um passo para o celestial. Aí ele diz assim no 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, gente, é muito interessante, porque o texto já é enfático. E a palavra de Deus se fez carne, ela encarnou. Tá dizendo, o João está dizendo isso. Olha, a palavra de Deus, a palavra que procede de Deus, encarnou, tá? E habitou entre nós. Agora, olha só, esse habitar, olha, eu gosto que a gente trabalhe muito o hebraico, porque ele traz essa riqueza. Aí ele diz assim, vai shekom betorrenu, tá? Betorrenu entre nós, mas vai shekom contém a palavra hebraica, contém shekom, shekhinah, né? Veja no hebraico, vai shekom betorrenu, e no hebraico, olha só, esse betorrenu é entre nós, no meio de nós, tá? E esse vai shekom vem da mesma palavra Shekhinah, habitar. O que é Shekhinah? É a glória de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, Davá, a palavra, ela Shekhinah, vamos colocar assim, para a gente poder entender. A palavra Davá, ela veio e se transformou em Shekhinah, entre nós. Ela estava ali entre nós. A Shekhinah se manifestou entre nós, no mundo, certo? E aí ele diz assim, e vimos a sua glória. E aí nós enxergamos, né, a sua kevod, que é a glória que brilha de Deus. Então, o que ele está dizendo? Olha, a luz veio, ele primeiro descreve a palavra, né, é Deus, aí ela é a luz, e sem ela não existe vida. Aí ele está mostrando para você. Aí ele diz assim, olha, aí a palavra, né, veio e fez Shekhinah entre nós, e nós vimos a sua glória, só que a sua glória, a glória que é devida a Deus. Lembra que Isaías diz, né, registro lá que Adonai diz, a minha glória eu não daria a outro, eu sou Adonai e a minha glória eu não daria a outro. Então se eu estou vendo a glória aqui, eu estou vendo a glória de Adonai, eu estou enxergando o próprio Adonai ali. E aí ele fala assim, ó, e como a glória do unigênito, ou seja, esse unigênito pode dar a ideia de filho único, né? Mas a ideia é do Errat, do que procede do Pai, tá? A ideia é exatamente essa, né? Mas no texto hebraico está Yahid, porque a Yahid dá essa ideia do unigênito. Mas se eu olhar a palavra unigênito, eu vou dizer assim, aquilo que foi criado. Então, o Messias, ele é um ente eterno num corpo humano, tá? Então isso me transmite o quê? É que eu estou vendo ali, na figura dele, daquela pessoa ali,
eu estou vendo, olhando para ele, eu estou vendo a glória, que está Shekhinah nele, e que está entre nós. Tá? E aí ele fala assim, ó, cheio de graça e de verdade. A palavra graça, que o cristianismo explora muito para poder desvirtuar a mente do adorador, no verdadeiro adorador, é o seguinte: a palavra graça é Hesed, se apregou no cristianismo que agora a gente vive a área da graça, não tem nada a ver mais com a época da Torá, da lei, né? Mas assim, a Hesed é algo que a própria Torá é Hesed, tá? E aí esse Hesed você encontra centenas de vezes no Tanakh, que é chamado erroneamente de Velho Testamento. Mas aí, então a gente está olhando ali para o próprio Deus, que é cheio dessa bondade, de Hesed, que é bondade, e de Vehemet, né, que é a verdade, certo? Porque a Torá é a verdade, a gente vê isso no Tanakh. Depois a gente vai ver o próprio Yeshua falando, eu sou a verdade. Por quê? Porque ele é a palavra, né? E palavra é a própria Torá. Tá? E aí, assim, ó, Hav Hesed, tá ali, né? Cheio de bondade, ou botar em português graça. Mas esse Hav, que tá ali, Hav Hesed, significa muita, mas muita mesmo. Algo inimaginável. Verso 15: João testificou deles e clamou, né? Gritou dizendo: esse era aquele de quem eu dizia, e que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aí, olha só, aí João diz assim, João testificou e clamou, ele gritou, né? Ele fala com voz alta dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está dizendo o seguinte, ele veio depois de mim, né? Claro, Yeshua apareceu na terra depois de João, né? E aí, o Ramatebil, o Batista, mas ele diz assim, ele já era antes de mim, ou seja, ele está trazendo a ideia da eternidade, né? Ele já existia antes de mim. Aí no verso 16, e todos nós recebemos da sua plenitude graça por graça. Mas eu lembro que eu falei ali, né, de Hesed. Então ele fala assim, Lakahenu, tá? Esse recebimento, nós nos tornamos vasos de recebimento dessa bondade de Deus, porque ele veio ao mundo para trazer a bondade, a sua plenitude de bondade, né? Então ele fala assim, ó, Hesed al Hesed, a ideia de bondade sobre bondade, a ideia de muita bondade, a bondade infinita de Deus, tá? Então eu estou olhando ali a pessoa de Deus encarnada, vamos dizer assim, né? Aí ele diz assim, por quê? Aí esse texto aqui foi feita uma mudança nele no português para poder enganar o leitor. Tá? Mas no verso 17, vou falar como está na maioria das Bíblias. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça, ponto e vírgula, a graça e a veracidade vieram por Jesus Cristo. Só que é o seguinte, se eu olhar assim, ó, esse texto que não está em português, então a Torá foi dada por Moisés, mas o que é a graça e a verdade foram dadas por Jesus. Então, automaticamente, meu cérebro vai pensar o seguinte, Torá não tem nada a ver com graça, nem tem a ver com verdade, porque se a Torá foi dada por Moisés, e a graça e a verdade foram dadas por Jesus, eu estou dividindo o tempo e o espaço e a missão, né? Então, Torá não tem nada a ver com... A Torá veio por Moisés, não tem nada a ver com graça e verdade. A graça e a verdade vieram por Yeshua. Então isso cria na mente do leitor uma divisão. E é errado, porque o texto, inclusive o aramaico, que é o texto mais comum da Anacabe, ele deixa muito claro o seguinte, a tradução seria assim, ó, porque pela mão de Moshe a Torá foi dada, portanto, a verdade e a graça, aí vírgula, pela mão do Hamashiach foram dadas. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, que quem deu a Torá para Moshe foi o Messias, o próprio Messias, na concepção de ser a palavra de Elohim, né? Ou seja, a palavra de Elohim veio a Moshe e deu a Torá. Então, olha como é que fica o texto diferenciado, porque pela mão de Moshe a Torá foi dada, portanto, a verdade e a graça
pela mão de Hamashia foram dadas. Ele está dizendo que quem deu a Torá para o Moshe foi o Messias, só que na sua forma de, na sua manifestação de, a palavra que se manifestou a Moshe, aquele anjo que deu a Torá, né, a Moshe. Aí no verso 18, Deus nunca foi diretamente visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este declarou, ou seja, o fez conhecer. Aí, as traduções são sempre uma jogada para fazer a distinção e você criar em duas pessoas. Mas veja bem o seguinte: Et Elohim lo ra'a ish meolam. Ou seja, ninguém jamais viu, nenhum homem jamais viu Deus, está no texto em hebraico. Nenhum homem jamais viu Deus. É impossível. Tá? Mas ele fala assim, Haben Hayahit, mas o único, tá? Que Berreiô Ha'af, que existe, que está, que vive, que existe no seio, ou seja, no meio de Deus, ou seja, no próprio Deus. O texto quer dizer isso, no próprio Deus. Este o declarou, né, está em português, não, ou fez conhecer. Esse rodear informar, comunicar. Então, ou seja, que é o final do texto hebraico aí, tá? Então, o único que estava em Deus, ou seja, é Deus, no seio de Deus, a ideia de ser Deus, né? Porque Deus não tem seio, mas o seio é a ideia do meio, da essência de Deus, né? Então, aquele que estava em Deus, que é Deus, esse sim o informou, tornou visível para nós e nos comunicou essa manifestação em Yeshua, nos comunica a Deus. Esse é o que o texto quer dizer, tá? Eu vou acelerar aqui para terminar. Aí em verso 19, este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Tá? Aí ele confessou e não negou. Eu não sou o Messias, ele disse, né, no verso 20. Então perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram: pois quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ou seja, como é que tu faz a tua avaliação, João? Quem és tu, afinal? Aí ele diz: eu sou a voz. Olha só, em português também tem uma diferença. No português, na tradução assim: eu sou a voz que clama no deserto. : endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora, o texto, né, em hebraico, ele já tem uma diferença. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama. : endireite o caminho de Adonai, como disse o profeta Isaías. Tá? Então, olhem que há mudanças significativas. E os que tinham sido enviados eram dos perushim, eram os fariseus. Tá? Lembrando que quando se fala fariseu, todo mundo acha que fariseu é aquele sujeito ruim. Existiam 7 escolas de fariseus, né, na época de Yeshua. Somente uma é a que é criticada diretamente por Yeshua. Eu volto a dizer, nós temos que agradecer aos perushim, aos fariseus e aos escribas por ter a Bíblia. Eles nos legaram isso pelo tamanho zelo que eles tinham de fazer as cópias, de ensinar, certo? Um grupo de fariseus tornou excessivo em seus atos, e criaram uma série de coisas que não tinham nada a ver com a Torá, nem com a Torá oral, nem com a Torá escrita. Por isso foram veementemente criticados por Yeshua, né? Aí eles perguntaram, disseram: por que batiza? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, ou seja, por que você está fazendo isso? Porque no conceito judaico, o Messias que vem fazer o batismo. O que é o batismo? Aí João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vocês está um que vocês não conhecem, tá? Ou seja, vocês ainda não perceberam, tá? Ele está dizendo: este é aquele que vem após mim, que já foi antes de mim. Ele repete tudo isso, viu? Do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, das sandálias. Por que não é digno? Porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele está colocando ali a manifestação do próprio Deus, vamos dizer assim, né? Fica melhor para a gente entender. Então ele está olhando aquele ser como o santo, o sagrado,
né? Aí, verso 28, essas coisas aconteceram em Bet-Havá, ou Betânia, né? Da outra banda do Iarden, do Jordão, onde João estava batizando, né? Matebil. Então, qual é a visão que ele está tendo aqui de que João, o apóstolo, né? O evangelista, está falando aqui? Ele está apresentando Yeshua como o Ein Sof, que veio, se manifestou como o Zeir Pin, né? Como se manifestou na pessoa do homem Messias, mas que ali estava toda a divindade, estava Fecheriná, nós vimos a glória dele entre nós. Muitos não perceberam, muitos não conheceram, e outros passaram a conhecê-lo, e esses receberam um poder espiritual celestial para ir sendo transformados no Adão primeiro, naquele Adão primordial, lá no início da criação, o Adão perfeito. Ou, como o Paulo diz, né? Como Yeshua é o último Adão, nós teremos a semelhança dele, também de Yeshua, no sentido o homem perfeito, tá? Aquela criação mais maravilhosa de Elohim. Então eu espero que você tenha percebido, tenha notado tudo isso, e lembre-se de manifestações, tá? Não tem nada de trindade, são manifestações de Adonai. Que ele abra a tua mente, que faça você abrir seus olhos cada vez mais, para que o teu conhecimento dele cresça dia a dia. Que ele abençoe a tua vida e a tua família. Um beijo no coração de vocês.